primeiro eu vou contar para vocês toda a história direitinho, vou conversar com o Marcos Papa, o vereador do Podemos que está aqui com a gente, foi um dos grandes defensores, né, da população, nesse caso da Pró-Urbano. Ele votou contra o projeto do repasse dos 70 milhões, ele e parte da Câmara. Vamos fazer justiça, né, Papa? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fernanda, bom dia, Carlão, bom dia a todos que nos acompanham aqui nesse programa. Importantíssimo nós colocarmos a população a par do que está acontecendo, a relevância dessa decisão do Poder Judiciário. Eu sei que entre Natal e Ano Novo você não quer nem pensar nisso, você que está em casa, entendeu? Mas as coisas acontecem a seu tempo. Quero colocar na conversa também o Eduardo Schiavone, que foi, na verdade, ele é autor da matéria que você encontra no nosso portal, tati.com.br, falando sobre... a gente deu em primeira mão a matéria dele em parceria com o Walter, né, o jornalista Walter Duarte. Vou botar o Schiavone na conversa. Schiavone, bom dia, seja bem-vindo. Quanta saudade. Tá ok, pode continuar, estamos te ouvindo. Discuta esse tema, né? A gente acha que a Pró-Urbana acabou, que esse caso acabou, mas na verdade nunca termina, né? E essa decisão da Justiça de Ribeirão é muito relevante na medida em que um dos argumentos que foi, até conversei ontem com o Renato Zuccolotto, né, vereador também, um dos argumentos muito usados era que, olha, se isso for para a Justiça, pode ficar muito pior do que está, porque a Justiça pode dar para a Pró-Urbano muito mais do que o que a Prefeitura está dando, né? E aí a gente tem uma decisão da Justiça dizendo que, na verdade, a Pró-Urbano não tem direito a nada. Essa foi um dos argumentos usados para aprovar não só os 17 milhões na época da pandemia, como os 70 milhões agora, como, me arrisco a dizer, vai ser utilizado para aprovar os 100 e alguma coisa milhões daqui 2, 3 anos. Ou daqui 1 ano, daqui 2, ou daqui 3. Então, acho que é muito relevante a Justiça se pronunciar, muito relevante isso ser discutido pela Câmara. O Papa está aqui, certamente vai comandar essa discussão. E eu acho que é muito sintomático duas coisas. Essa decisão da juíza sair no dia seguinte à aprovação do repasse dos 70 milhões, talvez se tivesse sido um dia antes desse repasse não tivesse sido aprovado. E aí me pergunto, por que essa demora absurda em sentenciar um caso que já podia ter sido sentenciado há muito tempo, né? Me parece uma oportunidade perdida pelo Judiciário de mostrar um pouco de celeridade aí para resolver um problema que está muito grave. E por que a Câmara, por que essa necessidade do Executivo e por que essa concordância do Legislativo em aprovar um repasse sem que a Justiça dê a opinião dela sobre a viabilidade ou não dessa questão? Se isso foi feito, né, no dia 7, no dia 6, dia 9, dia 8, por que não esperar o Judiciário se pronunciar e ter uma segurança jurídica sobre a necessidade ou não desse repasse? São muitas questões que precisam ser resolvidas e respondidas, como de resto muitas questões precisam ser respondidas nesse bendito contrato com a Pró-Urbano. A mais importante é: por que num processo de quase 5.000 páginas a Transerp não se manifestou? Qual que é o interesse da Transerp em não dizer absolutamente nada, inclusive sobre uma perícia que a juíza considerou prejudicial à Prefeitura? Qual que é o interesse da Transerp de não se pronunciar sobre o assunto? Ela está defendendo o interesse de quem? Certamente do munícipe de Ribeirão Preto, é que não é.
Schiavone, obrigada pela participação, pelas palavras. Vou botar o Papa na conversa também, para ele poder falar mais um pouquinho. E o pessoal está me informando que o Lincoln também já está aqui na ponta da linha para participar com a gente. Papa, vamos lá. Essa decisão, é engraçado, né? A demora da justiça, a urgência da prefeitura em aprovar o projeto, né? E essa coincidência astral para que esse projeto fosse aprovado. Fernanda, bom dia mais uma vez. É importante ressaltar que esse projeto só não foi votado antes porque eu não deixei a votação relâmpago acontecer. A prefeitura queria uma votação relâmpago desse projeto de lei e eu barrei isso, consegui eliminar na justiça para que isso não acontecesse. Para que nós pudéssemos olhar com o devido cuidado para isso. Essa sentença da juíza é importantíssima, porque ela arrasa um argumento de que o prejuízo da prefeitura de Ribeirão Preto poderia ser maior. E é importantíssimo relembrar que toda a negligência da prefeitura com relação à fiscalização desse contrato, repito, não auditando a contabilidade das empresas durante 6 anos do mandato do atual prefeito, quando o contrato determina que as empresas forneçam. Por que é importante a movimentação contábil? Por que o contrato exige isso? Porque é uma concessão pública. O poder concedente, a prefeitura, que contrata o prestador de serviço, ela tem que saber vírgula por vírgula, centavo por centavo, quanto está faturando, quanto está investindo, se trocou a frota, se não trocou. Então é importantíssimo quem acompanha os trabalhos aqui saber isso. A prefeitura foi negligente, deixou a situação chegar onde chegou e agora está dizendo assim, me dá 70 milhões aí, porque senão vai ficar muito pior para todo mundo. Com esse argumento, aprovaram a lei dos 70 milhões. O que a justiça disse dessa decisão? Não vai ficar nada pior para todo mundo, porque o Prourbano não tem direito a nada. O Prourbano tem o dever de cumprir o contrato e atender a população. E a prefeitura tem o dever de largar de ser mole e negligente e exigir que quem é contratado cumpra o contrato e atenda a população, atenda os usuários. É isso que a juíza disse nessa decisão importantíssima. A gente vai continuar falando sobre isso, Papa, até porque essa decisão da Justiça só diz que a Prefeitura não precisaria pagar nada. Mas projeto aprovado, se nada foi feito, e você já falou aqui que vai fazer, se nada foi feito, vai ser pago. Os 70 milhões vão ser repassados para a Prourbano parceladamente, se nada for feito. Agora eu vou colocar o Lincoln na linha para conversar com a gente. Lincoln, bom dia. Desculpa atrapalhar suas férias aí, viu, amigo? Desculpa aí. Seja bem-vindo. Fernando, bom dia para você. Primeiro, parabenizá-la pela condução do programa Tarde Repórter. Obrigado, por cobrir. Parabéns a toda a equipe. Nessas nossas mini-férias, nesse recesso, dia 9 estarei de volta, se Deus quiser. Muito obrigado e parabéns pela condução do programa. Aproveito para parabenizar o Eduardo Schiavone e ao Walter pelo furo de reportagem ontem sobre essa situação do pró-urbano, Antes de o ano terminar, a gente não esperava uma bomba menor a respeito deste assunto aí. E na linha daquilo que disse o companheiro Marcos Papa, o jornalista advogado Eduardo Schiavone, Fernanda, o meu entendimento é o seguinte: sobre o repasse, me parece que a prefeitura já até fez, viu? Já até fez o primeiro repasse dos 20 milhões, o Papa pode até me ajudar, mas um repasse de 20 milhões estava previsto agora para dezembro e o outro para janeiro. São 40 milhões em 2 meses, somente nesse intervalo de 2 meses. Mesmo com essa decisão judicial, porque uma situação não afeta a outra. O que eu penso a respeito dessa situação? Que cada vez mais se caracteriza um erro histórico com a conivência daqueles que acreditam que tem que se tirar na iniciativa privada. Isso não aconteceria em nenhum outro segmento do poder público. Vide as empresas que não estão conseguindo cumprir contrato, que de alguma forma o contrato tem que ser rompido. Tem um viaduto parado, uma obra parada por causa disso. E por que não romper o contrato com uma empresa que há mais de uma década não consegue cumprir as cláusulas mínimas de um contrato? Então isso soa conivência. A história vai pesar com uma mão muito forte sobre esse gesto de se tirar
dinheiro da saúde, da educação, da infraestrutura. A gente está vendo a cidade debaixo d'água, com um repasse ínfimo no orçamento para combater enchente, alagamento, né, desastres naturais, porque a prefeitura tem que estar também com vistas a isso, e ao mesmo tempo pegar o dinheiro da cidade e mandar para o consórcio pró-urbano. E desmorona, desaba o argumento de quem dizia o seguinte: mas o consórcio pró-urbano vai receber muito mais na justiça da prefeitura. Caiu! Então, se caiu esse argumento, qual outro argumento existe para você mandar dinheiro para o pró-urbano? Se a justiça está dizendo não é obrigação do município mandar dinheiro para essa empresa privada, então por que mandar? Por outros motivos, então, que não os da legalidade. Não é dever da prefeitura tirar dinheiro de leito de UTI, de UPA, de limpeza, de educação, de saúde, enfim, situações mais importantes para colocar no consórcio pró-urbano. Então eu vejo aqui Papa, Schiavone, Fernanda, quem acompanha profundamente a história política de Ribeirão Preto. Um erro histórico, cuja mão pesará na mesma proporção como foi a entrega da CETERP, por exemplo, no final dos anos 90. E acho que essa história não termina aqui. Até consultei o nosso jurídico, que está analisando em cima dessa decisão da Justiça se há alguma forma de revogar. Schiavone é advogado, também sabe esses caminhos, porque essa decisão pode embasar outras ações. Ora, se não há obrigação para mandar, se não está previsto em contrato, mandar dinheiro público para o consórcio pró-urbano, para uma empresa privada, qual o outro argumento? Para mim, caiu qualquer desculpa, qualquer argumentação, Fernando. Lincoln, eu vou aproveitar, vou pedir para o Lucas botar a tela dividida entre a gente, botar nós quatro na tela. Eu queria falar para você que está em casa aí, que você está mandando mensagem, eu sei, eu estou vendo aqui, tá? A multiplicação aqui, vou te falar, viu? Lincoln, sua audiência é maravilhosa, vou te dizer, parabéns, viu? Uma audiência maravilhosa, muito participativa. Eu não vou conseguir ler tudo. Agora essa semana com você na apresentação. Mas aliás, é um galanteador. Você colocou a janelinha aí, não tem ninguém para defender o repasse participando? Então, isso era outra coisa que eu ia falar. Calma aí, isso é outra coisa que eu ia falar. Como tem muitas mensagens, eu não vou conseguir colocar no ar enquanto a gente conversa com vocês, mas eu vou colocar todos os áudios no ar ainda hoje. Fica ligado, continue aí comigo, não sai não, fica aí. E eu queria convidar os outros vereadores, vocês são 22 vereadores, né? Hoje a gente tem aqui o Lincoln e o Marcos Papa. A gente também tem a Judete, que já disse que vai participar com a gente em algum momento. Mas eu queria convidar os 22, entendeu? Você que defendeu o repasse, que mudou de ideia, ou que não, que ainda defende, que acha que esse dinheiro vai ser usado aí para melhoria do transporte coletivo de alguma forma, porque tem gente que acredita nisso realmente e a gente tem que dar espaço para essas pessoas. Então, você, vereador, que está ouvindo a gente nesse momento, pode ligar pra gente, pode ser por telefone, pode ser por vídeo e pode vir aqui também, viu? A gente tem... Luquinha, mostra a imagem do estúdio todo. A gente tem outras cadeiras aqui esperando vocês, ó. Entendeu? Aqui outros microfones aguardando vocês. Eu quero saber o que você quer saber, o que você quer falar para a população que nesse momento tá ligada aqui, porque o WhatsApp não para. O WhatsApp e o Facebook aqui não param. Então, assim, essa população é aquela que votou nos senhores e senhoras que estão nesse momento em casa, entre o Natal e o Ano Novo, descansando. Eu tirei o Lincoln das férias dele para falar sobre isso. Então, eu gostaria que vocês participassem. É lógico que eu não posso obrigar ninguém a participar, né, Papa? Mas estamos aqui à disposição. E eu queria fazer uma pergunta para vocês três, né? Para o Schiavone, que está aqui com a gente, para o Papa e para o Lincoln. Já houve alguma vez na história de algum município brasileiro, né, um caso semelhante de uma empresa prestadora de serviço que tenha sido beneficiado, teve problemas na pandemia e foi beneficiado de alguma forma pela administração municipal? Papa, primeiro você. Não com esse argumento. É importante ressaltar que o contrato de Ribeirão Preto não admite subsídio, não admite socorro.
Isso é que é importante. Alguém pode dizer, mas São Paulo tem muito subsídio, Curitiba tem muito subsídio. É verdade e é saudável que assim o seja, para quem paga a tarifa não arcar com todo o custo do sistema, tá certo? Mas o nosso contrato não admite. Então a ilegalidade reside aí. E é por isso que reiteradamente a Justiça tem feito decisões negando essa possibilidade. Então é importante deixar isso muito claro. A decisão da Justiça vem na linha daquilo que estamos falando já há mais de 8 anos. E o que é importante dizer? A Prefeitura fica se agarrando a um contrato e uma licitação condenadas pelo Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas disse lá em 2012, olha, tem problema nessa licitação, tem problema nesse contrato. Vamos dizer que o Tribunal de Contas condenou isso, e o que vem se tentando fazer de lá para cá são remendos novos em pano velho, e dessa vez, remendo velho em pano podre. O que eles não fazem é atender o povo que precisa de transporte público. Schiavone, você já ouviu falar de alguma outra situação parecida no Brasil? Eu não sei se você, para fazer a matéria, teve que dar uma pesquisada em algum momento. Já faz um ano que está sendo discutido isso, né? Mais de um ano, desde 2021, quando foi repassado os primeiros 17 milhões. Você tem notícia? Não, já tinha até antes. A Prefeitura antes já tinha passado 5 milhões e a questão, o Papa diz bem a respeito disso. Vamos, dizendo num português muito claro, o contrato de permissão de transporte coletivo é o celeiro da picaretagem em qualquer administração. Isso aí aonde tem mais irregularidade é transporte coletivo. Isso é histórico, não é só em Ribeirão Preto. O problema é que aqui em Ribeirão Preto a gente tem uma outra realidade. Se você pega, por exemplo, Campinas repassa dinheiro para transporte coletivo, São Paulo repassa dinheiro, acho que até Piracicaba estava repassando, Rio Preto repassa. Você tem um monte de cidade, em São Paulo mesmo, para não sair fora, que repassa subsídio para transporte coletivo e não tem nenhum problema disso. No qual os contratos dessas cidades prevêem o repasse de subsídio para baratear a tarifa do transporte público, para financiar a gratuidade, para um monte de situação. O problema, como o Papa bem disse, é que em Ribeirão Preto não existe a previsão de repasse contratual da Prefeitura para o pró-urbano. Tudo que está se fazendo aí, que a Prefeitura vem insistentemente fazendo, é feito ao arrepio da lei. Não existe no contrato com a pró-urbano, que está em vigor há 10 anos, vai para o 11º, não existe nenhuma previsão da Prefeitura passar recursos para a pró-urbano. Então ele é ilegal por conta disso. Aí o Papa também disse muito bem, a Prefeitura insiste num modelo de contrato que é completamente irregular, né? Ela está criando, a Prefeitura cria um subsídio que não tem como ser criado, como bem disse a juíza. Ela pode fazer um novo contrato e com a pró-urbano ou com qualquer outra empresa que se interessar em prestar o serviço e incluir nele uma forma de subsídio, sim. Ela pode repassar até mais do que 70 milhões para a pró-urbano ou para qualquer outra empresa. Não tem nenhum problema no repasse, desde que ele seja contratual e desde que existam as contrapartidas claras para o serviço que está sendo prestado. O que acontece hoje é que isso não ocorre. Você está simplesmente enfiando dinheiro na pró-urbano sem que ela faça nada em troca. O serviço que ela presta é péssimo, você não tem acessibilidade. A gente teve aqui 3 ou 4 casos de cadeirantes que caíram porque a rampa não funcionava, cadeirante que vai pegar o ônibus, espera 2, 3 horas e não tem atendimento, ônibus que anda superlotado, sem condição de higiene, você tem ônibus velho sem ar-condicionado, você tem tudo que não funciona e a empresa recebendo milhões e milhões a cada ano para fornecer um serviço que é mal feito, sem previsão de receber esse dinheiro. O repasse do recurso, nesse caso, é o de menos. Talvez seja o que mais pega para a população, porque ficar sabendo que o repasse milionário acontece é chocante para algumas pessoas. Mas o problema não é o repasse. O problema é o repasse ser feito por uma empresa que não presta um serviço de qualidade e que não existe previsão de subsídio no contrato com a pró-urbano. É só essa a questão. E assim, muitas cidades repassam dinheiro no transporte coletivo. Nenhuma que eu tenha conhecimento repassa dinheiro para o transporte coletivo sem que exista previsão para subsídio. Ribeirão inaugurou uma modalidade no mundo.
é repassar recursos sem previsão contratual. Uma característica de pioneirismo que ninguém queria, né? Que ninguém queria. Lincoln, com você agora. Ô, Fernanda, vamos lá. O transporte público em cidades de médio e grande porte, como Ribeirão Preto, tem lá suas diferenças. Existe subsídio para o transporte público em outras cidades? Existe. Alguns municípios foram citados como capital, mas existe benefício para a população. A prefeitura banca o benefício para a população. Aí você tem transporte público interligado com metrô, com trem, com ônibus articulado, transporte público que funciona. Você tem, em alguns casos, gratuidade de passagens aos domingos ou redução da tarifa do transporte. O que acontece em Ribeirão Preto é totalmente diferente. Vamos à pandemia. O que aconteceu na capital, onde o transporte público é subsidiado? Foi subsidiado para quê? Para as empresas aumentarem a frota durante a pandemia, porque as regras sanitárias pediam isso. O que aconteceu em Ribeirão Preto? As empresas de ônibus reduziram a frota quando as regras sanitárias pediam para aumentar. Então o coronavírus se espalhou pela cidade. E mesmo assim, as empresas estão sendo, entre aspas, recompensadas, porque não agiram em favor do usuário, agiram contra. Diferente de outras cidades. Então o repasse aqui, além de não ser previsto em contrato, como bem disseram o Schiavone e o Papa, naquele contrato firmado em 2012, ele não retorna em qualidade para o usuário. Ou seja, a prefeitura, com estes 70 milhões, ela não está bancando a qualidade para o usuário do transporte público. Ela está bancando o consórcio pró-urbano. Porque colocar um ônibus novo nas ruas é obrigação contratual do pró-urbano. O taxista não tem que se virar para comprar um táxi novo. O motorista do Uber não tem que se virar para andar com um carro decente, para poder gerar um melhor conforto para o usuário do transporte. Por que as empresas de ônibus têm que pegar dinheiro público para comprar um ônibus novo? Qual a contrapartida? Deu-se aí, se vê nesse novo contrato, alguma previsão de reduzir a tarifa? Alguma previsão de dar gratuidade ao transporte público aos domingos, por exemplo? Foi uma luta, Papa, para a gente conseguir o transporte público de graça na eleição do segundo turno, né? Porque o prefeito aqui não queria dar essa gratuidade para que todos pudessem democraticamente ir às urnas. Então, essa decisão da justiça revelada aqui pelo portal do Grupo Tati ontem, ela só reforça uma situação. A prefeitura inventou uma lei para bancar uma empresa privada. Inventou uma lei para poder mandar dinheiro para o consórcio pró-urbano. Porque não há dispositivo previsto em contrato e não há legalidade nessa ação. É por isso que eu vejo com muita temeridade o futuro disso. Quem é que garante que uma ação na justiça não poderá obrigar qualquer agente público a devolver esse dinheiro? Esse dinheiro é dos munícipes. E não há o direito legal, a previsão legal de ir para o consórcio pró-urbano, que historicamente tem um papel social nível 0 em Ribeirão Preto. São as mesmas empresas, as mesmas pessoas, com conchavos entre patrões e dirigentes sindicais que a gente está cansado de saber, quando usam os motoristas reféns de situação de atraso salarial, terrorismo com falta de salário, aquilo que é obrigação de qualquer patrão pagar. O mercado exige uma condição natural. Quem não é competente não se estabelece. Agora, a prefeitura inventou uma situação. Ela está bancando o consórcio pró-urbano. Ela faria isso. Ela não quis repassar uma verba legal, foi uma novela danada para a Beneficência Portuguesa, um hospital filantrópico. Então, algum encanto, esse consórcio pró-urbano tem com a Prefeitura de Ribeirão Preto. Não é possível. Nós estamos falando de 70 milhões só agora. Foram 17 ano passado. E é um saco sem fundo, porque vão continuar a pedir. Aí, qualquer pessoa pode dirigir uma empresa. Qualquer pessoa pode dirigir uma empresa desse porte. Por quê?
Quando ela dá prejuízo, a prefeitura vem e é um verdadeiro Papai Noel. Natal passou, mas é um verdadeiro Papai Noel para as empresas de... O futuro disso é muito incerto, viu? Lincoln, agora, desculpa te interromper, agora são 7 horas e 40 minutos, 7h40, e eu queria só deixar registrado aqui que a gente entrou em contato com a ProUrbano e ela não respondeu. A gente entrou em contato com a Transerp e também não respondeu. Os diretores devem estar viajando para o exterior, para a praia, para algum lugar. Quando você está debaixo de chuva e pegando ônibus. E com a prefeitura também. E nenhum deles mandou pra gente ontem, porque assim que eu entrei em contato com vocês, a gente entrou em contato com todo mundo, todos eles, para ter uma resposta. Nenhum deles mandou uma resposta pra gente. Eu vou deixar registrado, porque isso, na verdade, na administração do Nogueira é recorrente. Acontece sempre. Liga na Disney. Liga na Disney, liga na Europa. Talvez você encontre esses diretores. Agora, eu queria saber, na verdade, e a gente tem que amarrar essa conversa nossa aqui, eu queria saber o que pode ser feito desse ponto para frente, né? E aí, eu vou abrir aqui, eu acho, como o Papa está aqui e começou primeiro, eu vou pedir para o Papa falar se ele já tem alguma coisa na manga, né? E se, pelo que o Lincoln me falou, ele também já está fazendo uma pesquisa jurídica para ver se pode, de repente, se não há como fazer uma ação conjunta, né? Que todos assinem um projeto, enfim, alguma coisa que os vereadores possam fazer juntos. Bom, ontem mesmo nós tomamos a iniciativa de protocolar um projeto de lei que cancela o projeto de lei dos 70 milhões. Fizemos isso ontem mesmo, dada a urgência urgentíssima dessa situação. Urgência não era aprovar os 70 milhões. Urgência agora é acabar com aquela lei que aprovou os 70 milhões. Então apresentei um projeto de lei ontem com a justificativa, com a decisão da juíza na íntegra na justificativa desse projeto. Para quem quiser acompanhar, acesse o marcospapa.com.br e está lá. Já está na tela aqui. A gente está mostrando isso, a gente está mostrando a imagem aí do projeto de lei complementar. E que fique à disposição dos colegas que quiserem assinar esse projeto comigo para demonstrar força, para que nós consigamos convencer os nossos pares de que esse contrato com o pró-urbano tem que ser rescindido, tem que ser cancelado. Não há outro remédio. Continuar com esses remendos velhos nesse pano podre não vai dar certo. Nós precisamos disso. E demorou muito para eu falar isso. Eu sempre vinha dizendo, a prefeitura tem que fiscalizar. Dá para continuar com esse contrato, mas não dá. Por quê? Porque a prefeitura não fiscaliza. Você me fez a pergunta, Fernanda, de outras cidades que tenham repasse. Disse que sim. Mas essas cidades, elas têm a contabilidade das empresas na ponta do lápis. A prefeitura se negou durante 6 anos a me fornecer essas auditorias. Então, se o pró-urbano vai na justiça, vai na imprensa alegar desequilíbrio econômico-financeiro, isso já é um escândalo. Porque a prefeitura não deveria permitir esse desequilíbrio, se é que houvesse. A prefeitura nunca respondeu, é a justiça que está se manifestando. O que fez a prefeitura esse ano? Já o prefeito Nogueira, caminhando para o penúltimo ano de governo, gastou R$500 mil para contratar uma auditoria que dissesse se há desequilíbrio ou não nesse contrato. Sendo que os nossos fiscais fazendários, munidos das informações que a Transerp tem de passageiros, né? Quando a gente passa o cartão na catraca, a catraca manda esse sinal para uma central de dados. E é ali que está quantos passageiros tem. Nós vamos lembrar que a prefeitura se negou, inclusive, a atender a recomendação da vigilância sanitária, que dizia que não podia ter aglomeração dentro dos ônibus. Mas a prefeitura fechou os olhos, porque ela não tem na ponta do lápis quanto custa o sistema, quanto que as empresas estão faturando, quanto estão investindo. Então, sendo assim, nós vamos confirmar essa decisão. Ontem, protocolei um projeto de lei que revoga a lei dos 70 milhões. E quero sensibilizar os meus colegas. Chega! Eu estou nesse assunto há 10 anos. Relatei uma CPI, presidi outra CPI. O meu inquérito parlamentar virou um inquérito no Ministério Público e a ação está tramitando na Justiça. Isso não tem remédio se não revogar esse contrato. Nós precisamos ter uma nova licitação, uma nova concorrência. Se essa empresa não consegue atender Ribeirão, e se essa prefeitura não tem o devido pulso firme de ordenar que a empresa contratada atenda o povo, essa empresa que saia. A prefeitura tem o poder de dizer, olha, escuta aqui, no próprio contrato está lá, das razões que podem revogar o contrato, descumprimento de cláusula.
Essa frota que está aí está vencida, sucateada, expondo a população ao risco de morte. E a prefeitura não faz nada. Aí fala que vai trocar os ônibus agora até 2024 e me dá 70 milhões. Tenha santa paciência. Papa, obrigada aí pela sua participação. Eu vou pedir para você continuar comigo aqui. Daqui a pouquinho a gente tem que desfazer a rede, eu tenho que devolver a audiência, a nossa audiência top para o pessoal da Difusora, o pessoal da Rede Fé, mas por enquanto fica aqui. Eu vou pedir para o Schiavone me dizer o que ele acha que pode ser feito, né? Ele como advogado, como jornalista, que acompanha aí o cenário político já há muitos anos. O que você acha que pode ser feito nesse caso, Schiavone? Fernanda, muita coisa pode ser feita. Acho que basta, em primeiro lugar, vontade de resolver o problema. O que vai ser feito, eu acho que infelizmente nada. A gente tem essa situação da ProUrbano dando problema no contrato dela. Esse contrato é de 2012. Então ele está em vigor faz 10 anos, vai para o 11º agora. Para quem está ouvindo a gente aí, ou para quem está acompanhando pela TV, dá um Google, para usar a frase que está sendo muito... entrou no calendário, virou a febre aí nos debates, né? Dá um Google, pesquisa aí, irregularidades do contrato ProUrbano. Você vai encontrar a primeira matéria de irregularidades que estavam sendo cometidas pelo ProUrbano a partir de 2012. Né? Desde 2012, o ano que foi firmado o contrato, você vai encontrar descumprimento de cláusula por parte do ProUrbano. Como o Papa bem disse, houve uma CPI já naquele ano, o TCE já começou a investigar em 2013, e aí foi-se, a partir de então, né, uma série de irregularidades foram constatadas. Vou citar algumas. No começo do contrato, ainda no governo Darcy Vera, eles não construíram os terminais urbanos que se comprometeram a construir. Não instalaram as placas que deveriam instalar. Passaram-se alguns anos, eles não renovaram a frota conforme deveria ter sido renovada. O contrato original prevê que a frota com idade média de Ribeirão Preto deveria ser de no máximo 4 anos. Hoje em dia supera os 6, com ônibus rodando a mais de 10, em alguns casos. Você tem tudo errado. Isso está tudo errado, não é que começou a ficar errado agora por causa da pandemia. O contrato do ProUrbano está todo errado desde que ele começou. Então, há 10 anos isso está errado, eu não vejo que isso vai mudar. Me parece que a prefeitura não tem o menor interesse de resolver o problema. Se tivesse, já tinha resolvido. E aí, além disso tudo, Fernanda, e é o que me deixa, como jornalista, inclusive, me deixa particularmente indignado, é que não é só a prefeitura que não tem interesse em resolver. A Câmara, e aí eu não falo dessa Câmara, eu falo de todas as câmaras que passaram ao longo desses 11 anos, são 3 legislaturas praticamente, ela está ciente do que aconteceu, houve CPI, houve indicação, como o Papa bem disse, de tudo isso que eu estou falando, e a situação ainda permanece. O judiciário foi provocado por pelo menos 5 ações populares, por ação do Ministério Público, e agora a gente teve a primeira decisão dizendo que a prefeitura não deveria passar o dinheiro por conta da pandemia. A gente tem, mais do que isso, a gente vê como que isso é absurdo. Essa decisão da juíza saiu no começo do mês, a gente ficou sabendo dela agora. Eu estava com essa decisão já tinha algum tempo e demorei um pouco para fazer a matéria, mas essa decisão estava pública. Né? Ninguém divulgou essa decisão, ela já tinha saído aí há mais de 20 dias. E as forças da sociedade que deveriam ter, pelo menos, divulgado essa decisão, acabaram não dando publicidade. Teve que a imprensa, ainda atrasada, dar publicidade para essa decisão judicial. A Transep, que é a empresa que deveria fiscalizar o poder público, os permissionários, deveria fiscalizar o contrato, vem a ProUrbano com uma contabilidade picareta, argumentando que teve um prejuízo milionário. A Transep, que deveria defender o cidadão ribeirão-pretano, nem sequer se manifesta no processo. O ProUrbano chega lá com um cálculo que a juíza falou: esse cálculo é uma picaretagem, isso daqui não serve para nada, isso daqui que você está falando não é real. A Transep, que deveria defender os nossos interesses, Transep, que a gente sabe que é comandada por um vereador da Câmara Municipal, ela chega lá e nem se manifesta no processo para falar que aquilo lá é um absurdo.
A gente tem, Fernanda, e aí a causa do meu descrédito, a gente tem as instituições, nenhuma funciona. Como você quer esperar que isso vai ser resolvido? Né? A Transerp, que deveria fiscalizar o contrato, não fiscaliza. A Transerp, que deveria se manifestar a respeito da perícia. Schiavone, eu vou te interromper um negócio. Eu vou te interromper só porque chegou para mim agora a nota da prefeitura. A nota da prefeitura responde. Eu vou ler aqui para vocês. O acordo, abre aspas, tá? O acordo entre Prefeitura Municipal, a Transerp e o Consórcio Pró-Urbano teve como base 5 ações judiciais, diversos processos administrativos e o estudo realizado, resultando na Lei Complementar de número 3.150/2022. A ação citada é passível de recurso e é apenas uma das ações judiciais envolvidas. A administração municipal está em fase de elaboração da revisão contratual, que irá melhorar sensivelmente o transporte urbano da cidade. Gente, isso aqui, na verdade, tinha que ter sido a nota da Pró-Urbano. Vamos combinar? Na verdade, isso aqui tinha que ter sido a nota. Tem uma questão jurídica aí, ou talvez até para o Papa, depois para o Lincoln também, para eles, eu vou falar com base numa impressão, mas isso talvez tenha que ser checado. O acordo, a lei aprovada pela prefeitura, previa expressamente que as empresas abrissem mão de qualquer ação judicial que tivesse em curso. Me parece que essa é uma delas. Se esse processo foi aprovado, isso tinha que ser anteriormente, a Pró-Urbano tinha que ter aberto mão e renunciado a essa ação. Se ela não fez isso, talvez até seja vou pedir para o Luquinha botar a tela. A gente tem uma tela aqui que fala dos benefícios que a Pró-Urbano e a Prefeitura teriam dos dois lados, né? Com o projeto que foi aprovado. Então tá lá, ó, desistência de contrapartidas da Pró-Urbano, desistência de todas as ações judiciais contra o município, renovação da frota a partir de 2023, com conclusão até 2024. Os ônibus têm que ter ar-condicionado, suspensão pneumática, Wi-Fi e conexão USB. Essas são as contrapartidas do consórcio Pró-Urbano dentro da lei aprovada pela Câmara Municipal dos 70 milhões, para o repasse dos 70 milhões. Pode tirar, o Luquinha. Isso foi o que vocês aprovaram, né? Os vereadores, a Câmara como um todo. A Câmara aprovou. A Câmara aprovou como um todo. E aí, Lincoln, é com você de novo. Ó, a gente tem 8 minutos. Eu preciso devolver a audiência para a difusora. É rápido. Vamos lá. Ô, Fernanda, eu ouvi atentamente essa nota da Prefeitura. Se o papel não for muito áspero, a gente tem uma destinação melhor para fazer isso aí, com essa nota. Porque não serve absolutamente para nada. É mais promessa daquilo que não foi feito, que vão fazer, e balela e tudo mais. Papa, eu sou o primeiro a assinar esse projeto que você protocolou e acho o seguinte, Papa e Schiavone. Se a Prefeitura e a Câmara deram um recurso para o consórcio pró-urbano, só a Prefeitura e Câmara podem tirar. Não vamos deixar tudo nas costas da juíza, não. E outra, Câmara não como um todo. Tem 9 vereadores, isso precisa ser dito, que são contra essa vergonha aí, que se posicionaram contra. Então, se esse projeto conseguir pelo menos 13 assinaturas, o Papa, ou 12, a gente consegue colocar a votação para suspender essa vergonha, essa barbaridade. E ainda dá tempo de repensar. Repito aqui, isso é um erro histórico. É uma bola de neve que cada vez vai ficar maior e é injustificável. Até pela forma como a Prefeitura acabou levando esse assunto. Por 3 vezes... a mesma situação sendo discutida no Legislativo. Isso é inédito na história da Câmara Municipal. Fazendo manobras para poder conseguir os votos suficientes. Então, gente, é claro que é uma matéria carregada de conotações. E isso tem enfrentamento. A começar por esse projeto, viu, Papa? Porque eu vejo dessa forma. A decisão da juíza, ela não esbarra na decisão do Legislativo. Tá lá, a Justiça está dizendo o seguinte, ó, a Prefeitura não é obrigada a dar dinheiro público para o consórcio pró-urbano. Então, por que a Prefeitura e a Câmara estão dando? Então, esse projeto vem numa ótima hora para combater isso. E dá tempo de poder cancelar essa vergonha histórica para Ribeirão Preto. Então, se a Prefeitura e 13 parlamentares deram o repasse ao consórcio pró-urbano, são a Prefeitura,
e a Câmara Municipal que podem tirar. Esse é o meu entendimento e começo por esse projeto aí. Lincoln, muito obrigada pela sua participação, muito obrigado por ter interrompido aí as suas férias, né, para poder colaborar com a gente. Eu agradeço. Oi, pode falar. Só uma informação. Eu estava procurando aqui, porque está chovendo muito. Schiavone e Papa, pasme. Ó, está chovendo desde o início da semana. No orçamento, eu fiz um levantamento que foi igual ao ano passado. Sabe quanto que a prefeitura prevê em gastar com alagamento, enchente, possíveis desmoronamentos, esse ano de 2023, e foi agora em 2022, 50 mil reais. 50 mil reais, veja que é a prioridade. 70 milhões para o consórcio pró-urbano e 50 mil reais para acabar com esses alagamentos aí. Com chuva mais forte, interdita a cidade inteira. Se governar é priorizar, vocês têm as suas convicções. Obrigado, viu? Fernanda, parabéns pela condução do programa mais uma vez. Um grande beijo, boas férias para você. Dia 9 a gente te espera aqui, viu? O tua audiência está te esperando. Todo dia eu recebo mensagem. Bom dia, Lincoln. Tá, beijo. Tchauzinho. Papa, você continua comigo aqui mais um pouquinho, que eu vou colocar umas mensagens dos ouvintes aí, e de repente tem alguma coisa sobre o consórcio, e você já responde. Schiavone, grande beijo, saudade. Passa aqui para fazer um presencial durante essa semana aí. Eu sei que ninguém gosta muito, né, da semana entre Natal e Ano Novo, mas ó, fazer para você também aqui, ó. Vambora, voltamos junto. Tá certo. Então, beijo. Tá bom, beijo. Bom, e agora faltam 4 minutos, né, para às 8 horas, eu vou passar a bola de volta pro Jason Lee na difusora, e também vou passar para o pessoal da Rede Fé, né, nos 100.1 da Rede Fé, pessoal que tá ligado com a gente desde as 6 horas da manhã aqui no nosso Tati Repórter. Mas enquanto a gente tem esses minutinhos aí, eu vou colocar o áudio do pessoal falando aqui, dando bom dia e falando sobre a pró-urbano. Vai ter algumas mensagens, vão ser pra chuva também, viu, Papa? Não tem problema não, né? Nenhum problema. É importantíssimo falar disso também. Então, vamos lá. Eu vou mandar bom dia pra Dani. Pro Aurélio, o Aurélio fala assim, ó, esse prefeito deve ser um dos acionistas da pró-urbano. Ele deve governar para a grande massa e não é o que ele está fazendo. Deveria ser investigado por improbidade administrativa. Essa é a posição do Aurélio, nosso ouvinte que mandou mensagem aqui. O Zezinho, ele mandou um videozinho de bom dia, que gracinha. Bom dia, Zezinho, para você também. O Rodrigo Parente, ele fala aqui a Papa e os 40 milhões que o consórcio pró-urbano deve aos cofres da prefeitura. Papa, você quer responder? É a pergunta do Rodrigo Parente, que está mandando para você, falando assim, Papa, e os 40 milhões que o consórcio pró-urbano deve aos cofres da prefeitura? Então, essa apuração que nós fizemos, que a sobra, né, o saldo que ficou no cartão, de 40 milhões, valores de 2018, mandei a Transerp atualizar para valores de hoje. Eu considero essa decisão da prefeitura também ilegal, porque vamos pensar, esse saldo do cartão, ele não foi colocado lá nem pela prefeitura, nem pelo pró-urbano. Esse dinheiro dos 40 milhões não pertence nem à prefeitura, nem ao pró-urbano. Então, não tem a prefeitura, nem a Câmara de Vereadores o direito de decidir para onde vai esse dinheiro. O que eu propus é que houvesse um termo de ajustamento de conduta, um TAC, com o Ministério Público, Poder Judiciário, Prefeito e Câmara de Vereadores decidindo. Isso irá para o Fundo de Desenvolvimento Urbano. Nós teríamos 40 milhões para combater as enchentes e não ficar no bolso do pró-urbano. Foi isso que eu defendi na votação que foi feita na Câmara. Papa, o Rodrigo fala também que os corredores de ônibus parece que estavam em contrato como obrigação de implantação do pró-urbano. E ele pergunta por que a prefeitura assumiu e fez todas as construções e implantação. Agora eu não sei, eu não conheço o contrato, não posso falar, mas... Tá, não, são coisas distintas. Os corredores não estão no contrato. O que está no contrato são os terminais que o pró-urbano não terminou de fazer. Ele não fez todos os terminais. E erroneamente afirma que investiu nos terminais que ele já fez. O prefeito engole essa, eu não engulo. Os corredores de ônibus são da obra do PAC 2, o Programa de Aceleração do Crescimento lá atrás, PAC da Mobilidade, que a ex-prefeita conseguiu esse recurso no governo federal e que é dívida e juro caro. 9% ao ano, se eu não me engano, dinheiro de Caixa Econômica Federal. Então, uma coisa é o contrato manda construir terminais. Os corredores são do PAC da Mobilidade.
Papa, continua aí, a gente continua nesse assunto. Agora falta 1 minutinho para as 8 e eu vou passar a bola, devolver a bola, na verdade, para o Jason Lina, difusora, pessoal da difusora. Bom dia, Jason. Tudo bem? Rende a manhã inteira. Vai ficar. Não, já tá, né? Já tá, porque já, na verdade, já tem mais de 2 anos essa discussão, então já é história, já. Isso, não, foi assim, foi passado 17 milhões em 2021 e 70 milhões vão ser repassados, parcelados agora, são 4, 3 parcelas, são 3, 20, 20. Isso mesmo, 3 parcelas, gente, tá certo. E as obras com a enchente seriam 50 milhões, né? Chuva no trânsito, então, tipo, quem vai pegar trânsito em Ribeirão, atenção redobrada. Vai com cuidado, vai atrasar mesmo, manda mensagem, avisa que vai atrasar um pouquinho, melhor do que correr risco, né, Jason? Bom trabalho para você, bom dia. Valeu, bom dia para vocês. Um bom dia também pro pessoal da Rede Fé, que a gente também já está desfazendo a rede. Um bom dia para vocês, fiquem com Deus. E eu sigo aqui com o Papa. Vamos lá, Papa, nos nossos 79? Vamos lá. Ó, só para terminar a mensagenzinha do Rodrigo. O Rodrigo falou ainda que aí pro Schiavone, né? Ele tá lembrando que entre os sócios da Transerp tinha ou tem uma senhora que tem o sobrenome Nogueira entre eles. Aí, Rodrigo, eu já não sei, já não me sei. Eu só leio aqui a mensagenzinha do Rodrigo. O José Antônio, que também é ouvinte, está dando bom dia, que esse seja abençoado, essa quarta-feira. Quem dá bom dia também é o Gibrameiro. A Ermelinda, nossa ouvinte também, ela mandou um videozinho de Natal também. O João Paulo, ele fala assim, ó, por isso que aumentaram o IPTU da população, fica dando dinheiro para a empresa de ônibus, cria taxa de iluminação, quem paga é a população, né? Um abraço, João Paulo da Santa Cruz. E ele pergunta assim, não tem como fazer um abaixo-assinado com a população para ajudar a barrar essa loucura desse prefeito? Diz ele. Um abraço, João Paulo Santa Cruz. Você acha que dá para fazer um abaixo-assinado? Um abaixo-assinado é sempre saudável, a manifestação da população. Nesse caso, a gente tem que agir com mais contundência. Por isso que apresentei esse projeto de lei ontem para revogar o projeto dos 70 milhões. Assim que a Câmara voltar do recesso, vou pedir para pautar o projeto e nós vamos precisar muito da ajuda da população. A Silvana, bom dia. Eu vou colocar o áudio de um ouvinte aqui, é o Ricardo. Eu vou botar o áudio do Ricardo, mas eu vou me permitir a interromper o áudio se ele não for uma pessoa educada, tá bom? Mas eu vou colocar. Vamos lá, Carlão. Aí, bom dia, tudo bem? É o Ricardo que tá falando. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês se lembram da Ciane, né? A Ciane saiu de Ribeirão Preto já há 1000 anos atrás. Eu não vou me lembrar a data que saiu daqui de Ribeirão Preto. Eu era moleque, mas eu acompanhava muito a Ciane, né? Que eu via muitos ônibus da Ciane passando aqui em Ribeirão Preto. A Ciane, quando abriu falência, eu não via a prefeitura sequer. O prefeito, na época, acho que era João Gilberto, né? João Gilberto Sampaio. Eu não vi sequer ele se manifestar em ajudar a Ciane a ficar em Ribeirão Preto. Eu não vi. E ela quebrou e foi embora de Ribeirão Preto e quebrou, né? E largou milhares e milhares de funcionários sem emprego aqui em Ribeirão. A Antártica também quebrou, também foi embora também de Ribeirão Preto. Por quê? Também com dificuldade financeira. A prefeitura também não ajudou. Mas por que ajudar a Pro-Urbano? Vocês podem me explicar sobre isso? Ô, Lico, bom dia novamente. Cadê o ônibus que o prefeito andou no começo do ano passado, dizendo que ia ser a melhoria de Ribeirão Preto quando deu 17 milhões? Cadê aquele ônibus com ar-condicionado, aquele ônibus bonito? Cadê? Onde foi parar? Tá estacionando na casa dele, ele deve estar, né? Ele tá estacionando na casa dele.
só para tirar fotografia. Né? Ô, Ricardo, vou te falar, a gente fica falando que o povo não tem memória. Olha só o Ricardo contrariando a gente, tá vendo? Ele lembrou de empresas que já estão fechadas há muitos anos aqui em Ribeirão Preto, né? Empregavam milhares de pessoas, né? Muita gente perdeu o emprego, não, ficou até sem receber rescisão, né? O Carlão estava me falando aqui. E também a história da foto do prefeito no ônibus, né? Eu falei que aquilo era só para fotografia, e aí para entender, né? Como o transporte público é um serviço essencial, a importância da prefeitura ter na ponta do lápis quanto está faturando, quanto está deixando de faturar, quanto que está arrecadando, para na hora que o Prourbano virar, olha, o sistema está defasado, há desequilíbrio, o chefe do Poder Executivo imediatamente vira público, ou o superintendente da Transerp, ou o secretário da administração, imediatamente vira público e dizer, mentira, eu tenho as contas na ponta do lápis. O que se viu nesses 6 anos? Um silêncio ensurdecedor. Toda vez que o Prourbano vem a público dizer que está tomando prejuízo, que está em desequilíbrio, ninguém na prefeitura se manifesta. Esse é o problema. Porque o transporte público é obrigação do prefeito contratar, da prefeitura contratar, é serviço essencial. Tá? Se ela vai fornecer o serviço, como foi Ribeirão Preto na época da Transerp, do trólebus, de ter os ônibus próprios e oferecer o serviço, é uma opção. Não. A prefeitura escolheu contratar um consórcio e não fiscaliza o que esse consórcio faz, meu Deus do céu. Não tem o dinheiro, a conta na ponta do lápis. Aí o consórcio faz todo tipo de abuso, faz essa chicana no Poder Judiciário, que felizmente pôs um limite, mas a gente também vai colocar. Tá certo. Bom, bom dia para Marineuza Rosa, que está participando com a gente. Bom dia. O Juliano mandou um áudio. Mas, de novo, Juliano, eu vou me permitir interromper se você não for uma pessoa educada. Vamos lá. Bom dia, Fernanda, e a todos da mesa. Ótima semana e boas festas a vocês. Fernanda, o que a Schiavone está falando, que a outras cidades que nem Campinas, Sorocaba, São Paulo repassa para o transporte coletivo, ok, repassa, mas pelo amor de Deus, comparar, assim, se comparar os ônibus que andam nessas 3 cidades com a sucata que anda em Ribeirão Preto, Jesus Cristo. Sorocaba mesmo está com o ônibus do ano e com corredor novo. Campinas também é a mesma coisa, ônibus articulado, com ar-condicionado. São Paulo, então, os ônibus é a coisa mais linda. De novos, agora, comparar com essa sucata aí, pelo amor de Deus. Outro dia eu passei perto do ônibus, parecia que ele ia cair do lado, tão do lado que ele estava. Um abraço aí, o Juliano Nogueira. Juliano, muito obrigado pela sua participação. Eu pedi pro Luquinha aqui tentar resgatar umas imagens. A gente tem muita imagem de ônibus em situação, rodando a cidade em situação precária, né? A gente gostaria que não fosse assim, mas é fato. A minha fiscalização, sabe o que ela mostrou? Qual é o pior defeito dos ônibus? Além do pneu careca, além da cordinha do sinal que não funciona, a rampa do cadeirante, gente. Isso é de uma crueldade inaceitável. Muitos casos, isso é o próprio fiscal da Transerp que me disse, Papa, o problema que nós mais encontramos é rampa de cadeirante que não funciona. Isso é inaceitável, gente. Como é que pode uma prefeitura se dizer humana e acolhedora e permitir uma frota sucateada dessa, expondo a população ao risco de morte? A rampa do cadeirante não funciona, o pneu é careca, farol queimado, lanterna quebrada. E vamos lembrar, né, uma coisa que eu tô falando há muitos anos. O ponto de ônibus em Ribeirão Preto é horroroso. Horroroso. Cidades modernas já encontraram um sistema de você fazer uma concorrência para a exploração do espaço publicitário. Vê São Paulo, gente. A propaganda iluminada leva segurança para quem toma ônibus à noite. Para quem toma ônibus à noite, o ponto de ônibus iluminado é muito importante. Então você tem uma propaganda que provê um ponto de ônibus com banco, cobertura e iluminação e sobra, atenção, sobra milhões de reais para baratear o preço da tarifa. E essa prefeitura agora, ao invés de fazer isso, está gastando dinheiro nosso em pontos de ônibus que custa 29, 34 mil reais e a hora que quebrar quem vai pagar é o povo. É um absurdo, gente. É uma atrás da outra.
Ô, Papa, eu vou ter que encerrar aqui. Esse assunto, você sabe, né? A gente ficaria o dia inteiro. Sim. A gente, eu, você e os ouvintes, né? Sem Quantidade de áudio. Eu queria agradecer a todo mundo que mandou áudio. Eu vou colocar alguns no ar ainda hoje, mas com certeza eu não vou conseguir colocar tudo, porque não para de chegar. Não para de chegar. E agora já são 8 horas e 9 minutos. Eu vou fazer um intervalo rápido. Papa, muito obrigada pela sua participação. Eu conversei aqui com o Marcos Papa, vereador do Podemos, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mobilidade Urbana da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, que estava aí em recesso. A Câmara está em recesso. Você também estava descansando, saiu de casa. Estou por aqui, estou recebendo a visita das minhas filhas, então estou por aqui, estou muito feliz. Muito triste, indignado com essa situação, que é um assunto complexo. Eu convido mais uma vez o ouvinte. Acesse marcospapa.com.br e você vai ver que há anos nós temos ali matérias em profundidade, assinadas pela jornalista Moniz Zampieri, trazendo esse assunto, elucidando ponto a ponto o porquê a Prefeitura permitiu chegar nesse caos. Obrigada, Papa, pela sua participação. Eu vou fazer um intervalo rápido, mas antes da gente sair para o intervalo, e a gente também vai falar com o pessoal do Sindicato dos Servidores de Ribeirão Preto,